E aí, Fernandão? Tá fazendo aí em Portugal? Tudo certo por aí, meu irmão? Como é que você tá? Tudo beleza? Vamos lá? Deixa eu ver se eu falo com você antes de eu começar minha live aqui, pô. Como é que você tá aí? Hã? Um pouquinho. E aí? Ô, Olá, professor, como é que tá? Fernando! E Tudo aí? bem? Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui, pô. Eu tô fazendo umas lives Ah, todos eu os tô dias da vendo, pô. semana Como é que sobre, você tá? sobre cirurgia guiada. Tudo ótimo. E você, como é que tá aí em Portugal? Tá tudo bem, graças a Deus, Edilson. Estamos Tá aqui. joia, maravilha, pô, que bom, bom te ver. Vamos marcar pra gente fazer uma live. Igualmente. Vamos falar sobre cirurgia guiada. Vamos falar, pô. Vamos Você marcar. que E tá aí, um Portugal? craque nisso aí, pô. Você tem Que que é vir dar isso, uma pô? aula aqui pra nós. Que nada. Vamos marcar pra tomar um vinho. Você tá me devendo aquele vinho, hein? Ué, você não vem, pô? Você tá Porra, escondido? Como é que você tá? tô ótimo, tô bem, graças a Deus. Estamos trabalhando, né, Fernando? Voltando aqui aos poucos, né? E a gente tá fazendo lives diárias aí sobre cirurgia guiada para compartilhar com os amigos, com os colegas sobre cirurgia guiada, né? Então, todos os dias tem uma live abordando um assunto relacionado à técnica de cirurgia guiada, né? Eu tenho E visto. você tá bem? Tá tudo certo? Tá, graças a Deus, Edilson. Estamos voltando Então, também, tá? Estamos voltando, estamos devagarinho. Vê aí a hora que ótimo. você tem que entrar aí para não perder. Tá ótimo. Eu Olha, vou, eu vou te chamar depois que eu terminar para a gente bater um papo, pode ser? tá bom, claro que Um sim. beijo para Tá? você. Fica com Deus. Com Deus. Boa Beijão. sorte aí. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau, tchau. Obrigado. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos, né? Todas bem-vindas. Mais uma live da nossa série de 30 lives sobre cirurgia guiada, né? Deixa eu só fixar aqui um comentário. Deixa eu fazer um comentário em caso de extração e colocação. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, né? Aqui eu vou publicar e aqui eu vou fixar o comentário. Maravilha, só para que o pessoal que foi entrando possa saber. E aí, tudo beleza, gente? Vamos lá, vamos começar mais uma live, né, sobre cirurgia guiada. Da série de 30 lives que eu comecei lá no período do Covid, nós estamos hoje na 27ª, hoje é quarta, na 28ª live da série de 30. Então nós vamos ter mais duas amanhã e ainda na sexta-feira. É sempre importante, por que eu comecei esse projeto todo, né, ou todo esse processo das lives, eu gosto sempre de falar, que é o seguinte, para que a gente possa, então, o quê? Compartilhar o máximo de informação com os cirurgiões dentistas, tanto do Brasil quanto do Peru, o pessoal que tem acompanhado, o pessoal de Portugal, o Fernando entrou agora há pouco aí. Por quê? Somente 5% dos dentistas utilizam. E por que não utilizam, né? Eu tenho falado nesses dias todos aí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, eu tenho falado nesses dias todos, aí Flávio, nesses dias todos, né, que as pessoas me perguntam por que pouca gente ou por que poucos profissionais utilizam, somente 5% ou menos dos dentistas utilizam. Primeiro, por falta de informação. Segundo, por falta de conhecimento da técnica, estão presos à técnica lá de trás. E terceiro, porque não querem, porque não enxergam a necessidade, né? Eu acho que esse é o pior, né? Você não enxergar a necessidade. Eu sempre tenho a necessidade de estar melhorando, né? Tanto profissionalmente, quanto na minha vida particular, na família, nos relacionamentos, nas amizades, a gente tem que estar sempre buscando melhorar. E esse período de Covid serviu para que a gente pudesse fazer o quê? Reprogramar o nosso GPS, né? Fazer uma desprogramação de como a gente está vivendo, porque na maioria das vezes, eu não sei se vocês pararam já para reparar, a gente vive no automático, né? Então, se acorda, levanta, café, sai, trabalho, atende aquele paciente, volta, almoça, e assim sucessivamente, né? Você viver no automático. E quando a gente vive no automático, a gente não percebe as necessidades, né? Você vai vivendo e a hora que você viu, a tua vida passou, né? A tua vida profissional passou. Muitas vezes você está se frustrando, né, com o que você está fazendo na clínica, vamos dizer, eu falo sempre em relação
quem trabalha com reabilitação oral, qualquer que seja a tua área na odontologia. E o importante é o quê? Você primeiro, então vamos focar na cirurgia guiada, porque ontem eu acabei divagando um pouquinho e hoje a gente tem 2 casos clínicos aqui bem interessantes para a gente mostrar para vocês, tá? Eu acabei, então, respondendo, eu acho que na sexta-feira da outra semana, né, que teve uma pergunta, eu não me lembro de quem, mas me perguntaram também, né, por que eu fui para a cirurgia guiada, o porquê que você vai para a cirurgia guiada, por que o dentista não vai. É só um motivo, é por não enxergar a necessidade de melhorar. E será que a maioria não tem necessidade de melhorar? Eu falo. Eu acho que todos nós temos a necessidade. Mas para que você possa enxergar alguma coisa, você precisa primeiro que eu tenho a necessidade de melhorar o resultado protético, eu tenho a necessidade de melhorar a segurança, eu tenho necessidade de ganhar mais como implantodontista, né? E não discutir e não brigar por preço, né? O paciente colocar o preço no seu implante, né? Por quê? Porque muitas vezes você não está enxergando a necessidade de evolução, né? E quando você não enxerga a necessidade de evolução, isso é o pior. Então você não dá o primeiro passo. E quando você não dá o primeiro passo, você não começa o ciclo evolutivo. Tudo é assim, né? E na técnica de cirurgia guiada é a mesma coisa, né? Então, o início dessa jornada, dessa maratona de lives sobre cirurgia guiada, que é o máximo de conteúdo que eu tento entregar para quem está aqui comigo, para quem tem me acompanhado. Nas minhas redes sociais também tem, né, bastante conteúdo. Por quê? Para que porque os dentistas possam dar um clique e começar a enxergar e começar a ver a possibilidade de melhora. Eu falo em todos os sentidos, né? E isso eu falo porque foi isso que aconteceu comigo. Isso é a minha história, né? As pessoas podem questionar um monte de coisa, mas a minha história ninguém pode me tirar, né? E eu vejo, e eu sinto, e eu enxerguei toda a evolução que eu tive, né? E onde que estou posicionado hoje. Então, quer dizer, isso me traz muita coisa. E você quer compartilhar o máximo que você tem de resultado com os colegas, né? Eu falo que esses tempos eu postei um vídeo em que eu falei, né? Falei, olha, nós temos, a gente concorre pelo mesmo mercado e tal. Aí eu recebi uma crítica, que a pessoa falou assim, mas onde já se viu? Nós não somos inimigos, nós somos colegas de profissão. Sim, nós somos dentistas, colegas de profissão, mas concorremos pelo mesmo mercado, né? E todos nós necessitamos o quê? Ter o espaço no mercado que cada um conquista. Uns conquistam mais, outros menos, né? Por quê? E aí precisa sair da zona de conforto para melhorar, né? Você precisa dar o passo para melhorar. E o primeiro passo é o que mais dói, né? Então, é por isso que eu comecei a distribuir esses conteúdos, para tentar mostrar, então, para os colegas, né, para os amigos, para quem me segue, o benefício da técnica, né? E é fantástico, é fundamental. Mas para que você enxergue o benefício, você precisa sentir a necessidade. Então, ontem eu falei, identifica o problema. Identificou o problema? Eu não estou conseguindo colocar o meu implante naquela posição que eu imaginei ou que eu planejei. Por que eu não estou conseguindo, né? Eu tenho medo na hora de fazer a minha cirurgia, eu não estou entregando a melhor prótese para o meu paciente, eu estou sentindo isso, Então, primeiro, identificou, foca na solução, e aí vai embora com a solução, tá joia? Eu quero fazer só uma colocação hoje, antes de começar, né, com o nosso assunto da live de hoje, que também ontem, depois que eu terminei a nossa live aqui, das 18 às 19, eu participei de uma live junto com o meu amigo lá, o Salomão, lá de Joinville, que tem um curso de Home For, né? E aí uma das perguntas que acabaram me fazendo lá é por que eu não faço os meus planejamentos. Então eu vou tentar explicar o porquê que eu acho que não vale a pena. E até me falaram, Edilson, mas eu acho que seria interessante. Então, o que acontece? Lá no início, né, quando eu comecei há 16 anos atrás, eu passei por isso. Eu comecei a fazer os meus planejamentos. Mas a curva, você tem que... Então, quando eu falei, né, que você identifica o problema, você foca na solução. Quer dizer, se eu estou tendo problema na instalação dos meus implantes, ou falta de segurança,
ou por não ter resultado protético, ou por não me sentir, vamos dizer assim, confortável, ou eu por não estar entregando, ou por eu não estar posicionado bem no mercado, porque eu não sou um profissional respeitado, um conjunto de fatores, tá? Identificou? Aí você vai entrar no mundo da cirurgia guiada. Mas o que é importante na cirurgia guiada? Eu já falei isso para vocês, né, para quem está me acompanhando. O importante é você entender a técnica, é você respeitar protocolo de aquisição de imagens, para que você tenha o quê? Precisão na técnica. Num segundo momento, você precisa entender do kit cirúrgico. Né, que sempre me perguntam, qual é o melhor kit cirúrgico? É aquele que você entende, é aquele que você conhece. Porque você tem algumas limitações em todos os kits, tá certo? E aí, terceiro, planejamento, né? Porque o planejamento, então você vai sair do mundo real para o virtual e precisa o quê? Executar o planejamento baseado o quê? Nesses dados que nós alimentamos um software, né? E a gente precisa o quê? Posicionar o implante. Isso é gostoso, isso é bonito, isso é bom, mas esse posicionamento, eu não falo da definição do planejamento, a definição sempre é nossa, do profissional. Mas a central de plano, por que eu opto por fazer, por que eu acho que todo dentista deveria fazer com uma central? Por quê? Porque o software, você vai precisar aprender a trabalhar no software e toda nova tecnologia, tudo que é novo para você tem o quê? A curva do aprendizado. Curva do aprendizado é o quê? É tentativa e erro, muitas vezes, né? É até você descobrir, até você conhecer. E isso, muitas vezes, na hora de você fazer o planejamento para a tua cirurgia, você vai o quê? Você vai se encantar com o planejamento. Mas não é o planejamento que vai te dar o resultado da cirurgia. O resultado da cirurgia é o quê? É você entender a técnica, conhecer a técnica e respeitar os preparos, né? O preparo de aquisição de imagens, para que você tenha um guia que tenha o quê? Precisão para você poder instalar os seus implantes, tá certo? Por isso é que eu não acho que você deveria investir o teu tempo num planejamento, né? Eu já fiz isso e acho que não vale a pena. Esse não é o diferencial para que você tenha o teu resultado, né? Para que você tenha o teu resultado de segurança, precisão, resultado protético, né? Rentabilidade. Não é isso que vai ser importante para você. O importante é a execução de perfuração e instalação de implantes com guia estático. Isso é que vai te dar resultado. É a mesma relação assim, Edilson, mas eu vou fazer planejamento e aí eu vou ter que pagar uma central. Eu faço a mesma analogia entre dentista e protético, né, para quem faz prótese. É a mesma coisa. Seria o quê? Eu vou fazer as minhas próteses, eu não vou pagar um laboratório. Gente, não é por aí. Não é isso que vai te dar o resultado. O resultado de uma prótese é o quê? É você preparar, é você moldar, é você saber executar. Tá? A mesma coisa, então. Por isso é que eu acho que não vale a pena a gente fazer o nosso planejamento. Você pode até ter o software, eu tenho software aqui, tenho 2 softwares. Eu entendo do software, mas eu não fico, né? Eu defino com a central de planejamento, tá certo? Eu é que dou a opinião final. Assim, eu que falo, olha, esse planejamento está certo, eu quero isso ou eu quero aquilo. Tá joia? Só para que a gente possa deixar isso claro. Tranquilo? Vamos falar hoje, então, sobre casos de extração e colocação utilizando a técnica de cirurgia guiada. Quais seriam esses casos disso, então, casos de extração e colocação? Você pode usar cirurgia guiada em casos de extração e colocação só na região anterior? Não. Só em casos unitários? Não. Eu posso usar em casos parciais também? Pode, você deve, não só pode como deve, tá certo? Por quê? Porque nesses casos em que você usa dentes remanescentes, tá certo? Como o quê? Como suporte para o guia cirúrgico, você tem muito mais precisão na técnica. Porque o guia se apoia sobre dente e esse guia é feito de acordo com o STL, tá? Então eu separei 2 casos aqui. A gente vai abordar 2 casos hoje, tá certo? 2 casos que seriam o quê? Um caso total, né, de protocolo, com dentes remanescentes para apoiar o guia. Então, esse é um dos casos. Muitas vezes as pessoas não conseguem
entender esse benefício. Então, a gente vai mostrar isso hoje, tá certo? É um caso, primeiro, um caso total, em que a gente vai o quê? Usar os dentes remanescentes para apoiar o guia para instalar os implantes. Então, a gente tem o quê? No primeiro caso de extração e colocação, para casos totais. Nossa, que confuso disso. É confuso, mas preciso, né? É uma técnica, é um caso que é mais preciso do que se fosse o quê? Um guia muco suportado. Tá certo? Por quê? Porque o muco suportado tem a resiliência da fibromucosa. Tá joia? E depois a gente vai tentar também, se a gente precisa monitorar o nosso tempo aqui, tá certo? Para que a gente possa mostrar um caso de extração e colocação na região posterior, né? Que eu tenho usado em todos os meus casos. Então, isso é uma questão até filosófica, tá certo? Eu uso extração, colocação e regeneração óssea guiada simultaneamente. Eu não faço primeiro a regeneração óssea guiada, eu utilizo BIOS, né? Eu já falei aqui, eu falo sempre. O Paul está aqui, mas não é porque você está aí não, Paul. Eu falo em todas as minhas lives, eu utilizo o BIOS, tá certo? É o meu material de eleição. Mas a minha opção de tratamento é essa, é sempre que eu posso é extrair dente, já colocar implante e já fazer regeneração óssea guiada usando um biomaterial. Muitas vezes até enxerto de tecido gengival e uma membrana de colágeno de lenta reabsorção. Tá joia? Então eu vou refletir a minha tela, a tela do computador, eu vou virar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando e vão parando, e se quiserem participar comigo aqui, né, ao vivo, é só solicitar, ok? Então vamos relembrar. Quando eu vou fazer um caso de extração e colocação, primeira coisa que você tem que ter em mente é a técnica de preparo desse caso. Independe, então, se o caso é unitário, se é parcial ou se é total, sempre que a gente for utilizar extração e colocação, a gente vai fazer um guia apoiado sobre dentes remanescentes, tá certo? Então, o que a gente precisa? De uma tomografia com arcos afastados e de um STL que pode ser obtido de duas maneiras. Eu sei que parece chato que a gente está sempre batendo nessa tecla, porque isso é que é importante. O protocolo de preparo, é só você respeitando esse protocolo que você vai ter sucesso, tá joia? Aí, então, esse primeiro caso que eu vou mostrar para vocês, um caso total, normalmente a gente trabalha o quê? Com duas tomografias. Tomografia do guia em posição e tomografia somente do guia, tá certo? Eu estou mostrando hoje uma evolução para vocês que a gente vai fazer um caso total utilizando dentes remanescentes e a gente vai fazer o quê? Uma tomografia com arcos afastados, o escaneamento dos dentes remanescentes, tá certo? E o escaneamento do enceramento ou da montagem dos dentes em cera. E a gente encaminha tudo isso para a central e a central faz o planejamento com todas essas informações. E a gente vai ter o quê? Muito mais precisão, porque a gente recebe o quê? Um guia que se apoia sobre dentes remanescentes. Certo? Vamos lá? Então, o planejamento, eu já falei para vocês, pelo dentista ou pela central, por que eu opto pela central, tá joia? Então, sempre lembrando, por que a gente precisa respeitar o protocolo de aquisição de imagens? Porque a gente sai do mundo real, levamos ou importamos essas informações para dentro de um software, e esse software, né, tem as ferramentas todas em que nós vamos o quê? Planejar ou posicionar o nosso implante. Deixa eu só afastar aqui a minha tela aqui um pouquinho. Posicionar esse implante, aonde nós temos uma melhor quantidade e qualidade óssea associada à melhor posição protética, para que a gente tenha o quê, então? Posicionamento tridimensional correto do nosso implante. Posicionamento tridimensional correto nos dá o quê? Resultado protético em casos estéticos e nos dá o quê? Além de resultado estético, né, com a nossa prótese, nos dá o quê? Longevidade. Os nossos implantes vão o quê? Vão durar muito mais tempo. Por que eles duram muito mais tempo? Porque eles estão emergindo na posição correta. Eles emergem na cavidade oral naquela posição correta, tá certo? Então você tem o quê? Uma longevidade maior. Por isso é que é importante
posicionamento tridimensional do nosso implante. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui, para poder tentar pegar a tela toda aqui, para não cortar, para vocês verem. Por isso é que é importante, tá? Já é posicionamento tridimensional. Porque muitas vezes as pessoas acreditam, os dentistas acreditam. Ah, tá, joia. Deixa eu afastar aqui, para vocês poderem ver. Vou até afastar um pouquinho aqui. Vou abaixar aqui, Sérgio. Aí. Melhorou, Sérgio? Deu uma melhora, né? Aí, beleza. Então, posicionamento tridimensional não é importante só em caso estético. Posicionamento tridimensional do implante em todos os casos. Por quê? Nos casos estéticos você tem resultado protético. E nos casos não estéticos você tem o quê? Longevidade. Por quê? Porque a emergência do implante na cavidade oral é correta. Então você não vai ter, você diminui a possibilidade de periimplantite, você tem melhor posicionamento, você melhora para o seu paciente higienizar. Né? É um conjunto de fatores, tá joia? Vamos lá, deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Eu vou só chegar aqui assim, aí. Agora acho que deu, né, Sérgio? Deu para ver, né? Beleza? Então, o planejamento. Vamos falar de um caso como esse. Então, o que é que eu sempre falo? Esse é um caso de protocolo de maxila e de mandíbula. Eu já mostrei esse caso lá no começo das minhas lives, né? Mostrando a técnica de preparo quando é protocolo dentado. A gente vai usar. Protocolo dentado é o quê? Quando a gente vai usar dentes remanescentes para apoio do guia. Nesse caso aqui, eu vou preparar este caso como se fosse um protocolo convencional. E aí eu vou escolher durante o planejamento os dentes que eu vou remover e os dentes que eu vou usar aqui. Eu vou usar 3 dentes. Ó. Nesse caso, eu usei molar, canino e canino do lado oposto para que eu tenha o quê? Um guia dento suportado. Para me dar o quê? Precisão na técnica de perfuração e na colocação dos implantes. Por quê? Se eu tivesse, vamos dizer assim, oposto esse caso aqui, removido os dentes, feito uma dentadura, esperado cicatrizar, para depois eu preparar para a cirurgia guiada, pode ser, pode ser. Só que você vai ter o quê? Mais tempo de tratamento e um pouco menos de precisão. Não que você não tenha precisão, tá joia? Sempre é importante vocês saberem, quem vai entrar no mundo da cirurgia guiada pode entrar com certeza que tem segurança, precisão e previsibilidade. São 3 palavras-chave para que a gente tenha sucesso nos nossos implantes. Tá? Se você parar e fazer uma reflexão, né, dos resultados que você está tendo com os seus implantes, para e pensa um pouquinho. Primeiro, né, você vai para a cirurgia e aí, por mais que você se prepare, a hora que você abre o campo operatório, aí você vai fazer o ponto de ataque com a tua broca, né? A primeira broca pode ser esférica, pode ser lança, depende do sistema de implantes que vocês utilizam. E aí você vai fazer esse ponto de ataque. Muitas vezes você imaginou uma situação, uma posição para o seu implante, e a hora que você termina de instalar o seu implante, ele está em outra totalmente diversa daquela que você planejou. E aí vem o quê? Vem o sentimento de frustração. Você fala, poxa vida, caramba, esse implante podia ter ficado um pouquinho melhor, né? Então é isso que eu sempre falo. Um caso como esse ó, é um caso de alta complexidade. Por quê? Porque muitas vezes parece assim ser difícil a solução, né? Olha, eu vou tirar esses dentes e tal, eu vou colocar implantes. Então vamos para a técnica convencional, tá? Então você vai tirar os dentes, vai abrir um retalho, tirar esses dentes, vai posicionar esses implantes, vai fazer sutura, né? É um tempo cirúrgico grande, possibilidades de intercorrências também. Eu não falo de intercorrência cirúrgica, vamos dizer, hemorragia, essas coisas, não. Eu falo é o quê? É de erro de posicionamento do implante. Porque nesses casos, muitas vezes a gente fala assim, eu faço um approach palatino, né? Tranquilo, você pode fazer um approach palatino, você vai ter sucesso, você vai ter ancoragem. Agora, muitas vezes você não tem o quê? Longevidade nesses casos, né? Então, aqui eu optei por fazer o quê? É protocolo de maxila e mandíbula, tá? Eu poderia fazer a técnica convencional, mas eu opto por fazer a técnica de cirurgia guiada, para obter sempre o quê? Segurança, precisão, previsibilidade. Como é que eu faço isso, né? Eu sempre faço a mesma coisa
que se fosse a técnica convencional. Você precisa o quê? Moldar o seu paciente. E aqui a gente molda, eu uso silicone de condensação. Vou fazer o quê? Planos de cera. A gente precisa o quê? Acertar a dimensão vertical desse paciente, né? Altura de face, relação cêntrica. E aí, eu sempre trabalho com articulador semiajustável. Eu já falei isso para vocês também. E aqui eu faço 3 picos no plano de cera e uso o quê? Esse silicone pesado para fixar esses 2 guias de cera, superior e inferior, para que o paciente possa abrir a boca e eu tirar esses planos e montar no meu articulador. Isso vai para o laboratório monta os dentes em cera, então esse paciente, ó, ele só tinha os dentes anteriores, esses dentes estão o quê? Abertos em leque, né? Eles abriram para frente. Fizeram isso aqui, ó, esse movimento. Por quê? Porque quando você perde a contenção cêntrica na região posterior, né? Quando você não tem toque em dentes posteriores, você perdeu a contenção cêntrica. Os dentes anteriores começam a se tocar, eles começam o quê? A fugir do contato. Eles vão fugindo do contato e vão abrindo em leque. Quando abre em leque, você perde dimensão vertical. Então, você faz o quê? A montagem desses dentes em cera. Olha lá, monta os dentes em cera, prova, verifica o quê? Dimensão vertical, verifica a relação cêntrica desse paciente, que é o quê? É um caso de reabilitação oral, né? E a instalação dos meus implantes vai ser o quê nesse caso? Vai ser a base da construção, vai ser a base da reabilitação. Então, imagina se você for fazer o alicerce da sua casa, né? Imagina assim, eu vou construir uma casa. Aí eu chamo um engenheiro, chamo um arquiteto, ele faz lá um projeto, só que na hora de eu fazer a fundação da casa, eu não chamo um engenheiro estrutural, não é? Eu faço de qualquer maneira. O que vai acontecer? As paredes vão rachar, o telhado vai cair. Mesma coisa é aqui. Então você precisa o quê? Planejar para instalar na melhor posição tridimensional esses implantes, tá joia? Para que você tenha longevidade e tenha resultado protético. Então aqui, ó, montado os dentes em cera, o paciente aprovou, esses dentes da frente vão sair, todos os dentes vão sair, tá joia? Mas vamos lá. E aí, aqui, ó, até aqui é a mesma coisa. Se fosse cirurgia guiada ou se fosse cirurgia convencional. Não muda a técnica de preparo. Cirurgia convencional, aqui você vai mandar para o laboratório, e o laboratório vai fazer o quê? 2 guias multifuncionais, que você vai usar para instalar os implantes e para fazer a transferência, tá joia? Instalar implante não, você vai usar para fazer ponto de ataque. Inclinação de implantes vai ser definida na hora por você no campo operatório, né? Que eu falo que essa é uma das grandes vantagens que a cirurgia guiada me dá também, que é todas essas decisões que na cirurgia convencional eu tomo no campo operatório, no caso de cirurgia guiada, essas decisões todas são tomadas no software, né? E eu recebo um guia com essa posição pré-estabelecida, né? Eu vou ter que saber o quê? Se eu vou fazer subinstrumentação, se eu não vou fazer, se eu vou fazer o quê? Qual é o primeiro implante que eu vou instalar, né? Se eu vou fazer carga imediata. Mas isso aí é uma decisão cirúrgica. Um outro detalhe que vocês têm que entender, a técnica de cirurgia guiada é uma técnica alternativa de implantes, né? Para a instalação de implantes que te traz vários benefícios em razão de toda a tecnologia que ela oferece, né? Agora, para que você obtenha esses benefícios todos, você precisa entender da técnica, né? Você precisa querer a técnica e ela vai te propiciar todos esses benefícios. E aqui, ó, na técnica de cirurgia guiada, o que eu faço? Eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou fazer uma tomografia do paciente com arcos afastados, um STL dos dentes remanescentes, que pode ser feito através do escaneamento intraoral ou através da técnica de moldagem, você escaneando o quê? O modelo. E além do escaneamento do STL do modelo, eu vou fazer um escaneamento desses dentes encerados. Ó. Eu escaneio, né, um modelo fora da boca, pode ser com o scanner intraoral mesmo, fora da boca, esta posição toda que foi pré-estabelecida, porque essa posição a central utiliza para fazer o quê? A emergência dos meus implantes, onde os implantes vão estar o quê? Emergindo na cavidade oral para que eu tenha melhor resultado protético. Deu para entender? Aí você importa, leva tudo isso para dentro de um software
E a central faz o planejamento, ó. Aonde está o quê? Então aqui nós temos, ó, o azul, o roxinho aqui, que é a imagem do DAICO, a imagem óssea e dentária. Nós temos esse não é cor-de-rosa, né? Quase um cor-de-rosa aí, ó. É um cor-de-rosa, que é a imagem do escaneamento intraoral. E esse outro azul, ó, um pouco mais forte, que é a imagem... Não, o rosa é o escaneamento dos dentes em cera e o azul é o escaneamento dos dentes dentro da boca, tá certo? Essas informações todas vão para dentro do software para a central fazer o planejamento. Com a emergência, de acordo com aqueles dentes que foram montados em cera, a central te dá a opção de usar um abate angulado ou não, se você quiser, tá certo? Isso vai da conversa que você vai ter. E aqui, ó, é importante vocês verem o que, ó. O meu guia vai se assentar sobre esse molar, sobre esse canino e sobre esse outro canino. O restante vai sair na hora. Aqui está, mas na hora da cirurgia eu vou remover, eu vou extrair, tá? No caso aqui do inferior, a mesma coisa, olha lá. A imagem branca é o DAICOM do osso e do dente. O roxo é a imagem do escaneamento intraoral. E o azul é a imagem do escaneamento do enceramento. Então, todas as informações vão para dentro, para o interior do software, para que a central possa produzir o quê? Esse guia. E aí, você recebe na sua clínica um guia com a posição desses implantes, ó. Vamos dizer aqui na mandíbula, a posição desses implantes, são 4 implantes, né? Pré-forame, e você recebe esses guias, né? Porque aqui nós vamos ter um guia de corte ósseo também, que eu não vou falar hoje sobre isso não, tá joia? Para não confundir. E aí você recebe esses guias com a posição do implante. Esse aqui é o guia de corte ósseo, esse caso ia ter corte ósseo, tá? Eu não vou abordar hoje sobre isso, não é o tema hoje que a gente quer abordar, porque senão fica muita informação, e quando a gente passa muita informação, isso causa o quê? Uma desorientação. Né? As pessoas acabam se desorientando, isso não ajuda, tá joia? Por isso é que a gente está fazendo live todos os dias para passar sempre um pouquinho mais de informação, para que as pessoas vão sedimentando, para que os colegas vão sedimentando essas informações, tá joia? Então aqui, ó, no dia da cirurgia, o paciente chega com essa condição. Então a gente vai ter que preparar este paciente para receber o guia. Como nos outros casos que eu falei até hoje, eu sempre marco para provar o guia uma sessão antes da cirurgia. Nesses casos de extração e colocação, eu não consigo provar o guia na boca do meu paciente, tá certo? Essa também é uma das diferenças. Então, por isso, se você fizer o protocolo de aquisição de imagens, então vamos dizer, DAICOM corretamente e STL corretamente, o STL através do escaneamento ou através da técnica de moldagem. Então, respeitando esse protocolo de preparo, é onde a maioria dos dentistas erram em cirurgia guiada. Aí vem aqui, a cirurgia num caso como esse se torna muito tranquilo, porque o primeiro ponto é o quê? Então, falei para vocês que eu vou utilizar o molar, canino e canino do lado oposto para assentar o guia. Então, vou ter que tirar, ó, pré-molar, lateral, a raiz do 21, o 11 e o 12. Primeiro passo da cirurgia é remover esses dentes, tá? Então eu vou remover esses dentes. Removi esses dentes, aí sim, após a remoção, eu vou provar o guia. Olha aí a imagem superior e inferior do paciente. É um caso de alta complexidade que se torna o quê? Simples para a execução. Por quê? Olha lá o guia. O guia a gente não consegue provar, né? Porque tem esses dentes remanescentes que impedem o quê? O assentamento. Então, o primeiro passo da cirurgia é extrair os dentes. Tá joia? Por isso, na técnica de extração e colocação de implantes. E no inferior, tem o guia de corte e o guia para a instalação dos implantes, que aí a gente não vai conseguir provar também, tá? Olha aqui, então o primeiro passo da minha cirurgia é remover os dentes que eu não vou utilizar. Eu não vou utilizar nenhum dente, mas 3 dentes eu vou utilizar para apoiar o quê? O meu guia cirúrgico. Ó. Então, este aqui é o guia cirúrgico, que tem o quê? Que eu recebo da central com o posicionamento dos implantes pré-estabelecidos.
E o que eu vou fazer aqui agora? Quando eu recebo o guia, eu extraí os dentes, né, para que eu possa, então, colocar o guia em posição. E existem janelas de inspeção, que são o quê? Aberturas, ó, para que a gente possa visualizar o assentamento desse guia, se esse guia tem um assentamento correto. Ó. Então, assentamento nos dentes e lá no molar. Ó. Então, eu preciso ter as janelas de inspeção. Tá? Ponto fundamental para que você cheque se você vai ter o quê? O posicionamento correto desses implantes. Então, são as janelas de inspeção. Checou, janela de inspeção, o guia está estável, bem estabelecido, né? Ele não se movimenta, você checou aqui, ó, as janelas de inspeção, ele está assentado corretamente, então você avaliou, está ótimo, tranquilamente, vamos para a técnica, então, de perfuração, que é isso que a cirurgia guiada me dá de benefício, porque se não fosse a técnica aqui de cirurgia guiada, se eu fosse para a técnica convencional, eu iria abrir um retalho, descolar, e aí eu ia localizar o melhor posicionamento. Eu ia ter que definir isso na hora da cirurgia. E são muitas decisões que a gente tem que tomar no campo operatório, né? E para quem faz maxila sabe, né? Tem sangramento, tem um conjunto de fatores, tem abertura bucal, tem o cansaço do paciente, aí você faz maxila, depois você vai para a mandíbula, quer dizer, um procedimento cirúrgico desse, muitas vezes convencional, ou na técnica convencional, a pessoa que tem uma certa habilidade, você vai demorar pelo menos 3 horas, maxila e mandíbula, né? Desde o início até o fim com sutura. E aqui, numa técnica dessa, você tem o quê? Essas decisões já são pré-estabelecidas. Quais decisões? De posicionamento desses implantes. O que você vai precisar definir aqui na técnica cirúrgica? Você vai ter que ter o quê? A sensibilidade para verificar o quê? Qualidade óssea, se você vai fazer subinstrumentação ou não. Tá? Aqui, uma outra diferença, do caso total em que eu uso dentes remanescentes e no caso total que eu não tenho dentes remanescentes, aqui não há necessidade de eu optar pelo primeiro implante, se eu escolher o primeiro implante, se eu tenho um osso mais duro ou mais macio, se eu vou fazer subinstrumentação ou não, porque o guia não vai ser desviado aqui, tá? Diferentemente, então, do caso total, em que se assenta sobre fibromucosa e que a gente precisa o quê? Primeiro, técnica anestésica é diferente deste caso aqui, porque aqui já está anestesiado e ele já está anestesiado antes, com o guia ele vai se assentar sobre o dente, então não tem interferência no assentamento do guia. Tá? Então, o primeiro ponto, chequei, está adaptado, eu vou fazer o quê? Uma outra situação, você pode usar o Anchor Pin, que é esse pino, essa perfuração que a gente faz na vestibular aqui para estabilizar o guia na horizontal. Quando eu faço um guia dentro suportado, eu não utilizo esse Anchor Pin, tá joia? Por quê? Porque eu fico com a possibilidade de remover o meu guia cirúrgico e checar esse posicionamento. Deu para entender? Um ponto importante para vocês verem aqui, quando vocês forem utilizar Anchor Pin, se for um caso, né, dentado, no caso como esse, tem dentes remanescentes que eu estou apoiando aqui, em caso que não tem, o importante é você chegar a perfuração até encostar a broca no final, né? Olha lá, tem que encostar a broca, sempre vai e volta, para que você possa então o quê? Colocar o Anchor Pin, olha, então eu mantenho o guia e vou colocar esse Anchor Pin em posição que vai me ajudar o quê? Na estabilização, tá bom? Então, ponto importante aqui para quem está me acompanhando nas lives, tá joia? A gente falou na semana passada, se não me engano, de técnica cirúrgica em casos totais, mas casos totais com guias mucosuportados, em que o guia se suporta ou se assenta sobre a fibromucosa e a gente sabe que a fibromucosa é resiliente. Qual é o primeiro cuidado que você tem que ter quando você vai fazer uma cirurgia guiada em caso total com o guia mucosuportado? Técnica anestésica. Você não pode anestesiar com o guia fora de posição. Você precisa sentar o guia primeiro, tá? Achar a posição do guia para depois você fazer anestesias infiltrativas, porque senão a distensão dos tecidos vai impedir o assentamento correto do guia mucosuportado. Tá? Parece coisa básica e simples, mas não é. Tá joia? Se você não pensar, se você não sair do automático,
É isso que eu falo, que a gente tem que sair do automático. Para você ir para a técnica de cirurgia guiada, você tem que esquecer a técnica convencional. Você vai aproveitar da técnica convencional, sabe o quê? A tua sensibilidade cirúrgica na técnica de perfuração, né? A perfuração. Como é que você vai fazer essa sensibilidade? Você vai permanecer com ela. O resto, você vai precisar o quê? Desligar o automático, virar a chave para a cirurgia guiada. Porque senão, num caso total, com o guia muco suportado, você for fazer anestesia antes do guia estar assentado, você vai desviar o assentamento do guia. E aí toda aquela precisão que a técnica nos proporciona, o que acontece? Você perde. E aí você perdendo, né? A culpa é de quem? É da cirurgia guiada. A cirurgia guiada é que não presta. A cirurgia guiada é que não me dá segurança, que não me dá precisão. Então é por isso que eu falo, primeiro ponto para você entrar na cirurgia guiada é você querer a cirurgia guiada. Aonde é que ela vai te trazer benefício? Identificar o problema que você está tendo com a instalação dos seus implantes. Tá? Se você acha que não está tendo problema com a instalação dos seus implantes, se você se acha que está tranquilo, que está bem, esquece e segue com a técnica convencional, tá joia? Olha lá. Então aqui eu entro com a broca de 2, depois com a broca de 3,5. Ó, eu não entro ó, com a broca rodando, ó. Tá vendo? Eu coloco a broca e depois eu vou girar. Eu não entro com a broca girando aqui no guia de perfuração. Essa chavinha é o guia de perfuração, porque senão você desloca o conjunto, você desloca a anelha, tá joia? Então isso é importante. Técnica de perfuração para cirurgia guiada, né? Outra coisa, eu provoco aquecimento ósseo com a técnica de cirurgia guiada. Muitas vezes as pessoas falam isso, né? E falam sem conhecimento. Existem vários trabalhos científicos que nos mostram que a gente não tem aquecimento ósseo desde que você faça movimentos intermitentes, né? Tá certo? E use brocas novas. Se você usar brocas velhas e fizer aquele movimento assim só, né, e vai até fritar o osso, então você vai ter aquecimento. Isso você tem na técnica convencional também, tá joia? Existem algumas empresas que recomendam que você tenha os guias todos abertos, sabe, para que tenha refrigeração. Mas o que refrigera a broca são movimentos intermitentes, tá joia? Não é o guia que causa o aquecimento ósseo, tranquilo? Vamos passar aqui, ó. E aí eu faço o quê? A instalação do meu implante. Olha lá, coloquei o implante, chegou no osso, e aí eu vou para a técnica de inserção do meu implante. Tá? Isso, ó, se você quer, no caso aqui, fazer subinstrumentação, depende da qualidade óssea, técnica de cirurgia guiada não vai te dar o quê? Travamento, não vai te dar torque, porque isso é técnica de perfuração. Ela vai te dar o quê? Posição tridimensional, ela vai te dar segurança, ela vai te dar precisão. E principalmente num caso como esse, sabe o que ela te dá? Tranquilidade, né? É menos estresse, tá joia? Ah, esse caso vai ter retalho, não vai ter retalho? Técnica de cirurgia guiada, esqueçam aquele conceito, sem corte, sem sangramento, sem dor. Não é isso que importa. A técnica da cirurgia guiada é o quê? É a facilidade com que você vai trabalhar, é a segurança que você vai ter. É a simplicidade, ó. Não é simplicidade com irresponsabilidade, hein? É um caso complexo como esse sendo resolvido de maneira simples, né? Você faz um tempo cirúrgico menor, você tem um pós-operatório melhor, o teu paciente responde melhor e você tem muito mais satisfação, né? Uma outra coisa que as pessoas muitas vezes não estão atentas é assim, ó. Cirurgia guiada, você ganha tempo cirúrgico. Nossa, Edilson, mas como eu ganho tempo cirúrgico? Por quê? A maioria das decisões são tomadas no software, tá certo? E o que demanda mais tempo na cirurgia, né, é o quê? É a sequência de perfuração. Né? É você checar se essa direção está certa, é você usar um indicador de direção, é muitas peças, é muitos processos para que você possa checar. E acontece o quê? Na checagem desses processos, você leva mais tempo cirúrgico, refletindo aonde? Em mais hora clínica para você executar uma técnica de instalação de implantes. Quanto mais hora clínica você leva, quanto mais tempo clínico,
menos é a tua rentabilidade. Mas isso não é o tema aqui nosso. Nós temos é cirurgia guiada só, tá bom? Isso é o que acontece comigo. A minha rentabilidade com os implantes hoje, ela é muito mais alta do que quem usa a técnica convencional, mesmo eu pagando o serviço de uma central de planejamento, que não sou eu quem paga isso é o meu cliente, é o meu paciente, tá certo? E quando você mostra esses benefícios para o seu paciente, esse paciente sempre faz o quê? Ele sempre faz a opção por tecnologia. Tranquilo? Então, o primeiro caso seria esse, e agora eu quero abordar mais um caso com vocês, né, de extração e colocação, em que aparece muito nos nossos consultórios e que muitas vezes é de difícil solução. Difícil solução é assim, é difícil resultado protético, né? Eu falei para vocês no começo da live que o meu protocolo de trabalho hoje, de tratamento em casos de perda de elementos dentários, vamos dizer, o dente está condenado, foi diagnosticado que o dente está perdido, eu sempre tento, o meu protocolo é o quê? É extração e colocação de implantes imediatamente. Eu não uso extração, aguardar cicatrizar para depois colocar implante. Eu não uso extração e ROG primeiro para depois. Dificilmente eu faço. É lógico que toda técnica tem exceção, tá joia? Mas o meu protocolo, vamos dizer assim, a prioridade hoje dos meus protocolos em caso de dentes unitários, né, é o que? A extração e colocação de implante imediatamente. Por quê? Porque você controla melhor a perda óssea desse paciente, controla melhor o volume gengival estético, né, dando o quê? Muito mais longevidade para os seus implantes. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz, então? Primeiro ponto que é importante a gente chamar a atenção, nesse caso, o paciente tinha esse molar perdido, ó, né, foi diagnosticado, né, tinha lesão, tinha cárie, então o elemento dentário está perdido. Né? Primeiro ponto, você precisa o quê? Para fazer tanto um implante convencional quanto um implante pela técnica de cirurgia guiada, o quê? O primeiro exame é o quê? Uma tomografia. Você precisa ter uma tomografia. Ah, Edilson, mas o meu paciente não quer pagar uma tomografia. Se ele não quer fazer uma tomografia, se ele não quer investir numa tomografia, ele não é paciente para implante. E você não pode ser louco a ponto de fazer um implante sem ter uma tomografia em mãos, né? Por quê? Porque você corre sérios riscos, né? Vamos dizer, num caso como esse aqui, lesão de nervo alveolar inferior, causar uma parestesia no seu paciente. Se você tem qualquer tipo de demanda jurídica com o seu paciente, a primeira pergunta que o juiz faz é o quê? Qual foi o exame de diagnóstico? O exame de imagem que você usou para diagnosticar. Se você falar que é uma panorâmica, você já perdeu a causa, tá? Então, independe, você tem que usar o quê? Uma tomografia. Tomografia para pacientes dentados. Se você for usar a técnica de cirurgia guiada, precisa o quê? Tomografia com arcos afastados. Por quê? Isso já expliquei para quem tem me acompanhado. A imagem óssea e dentária precisa o quê? Dentro do software ser fundida, ser fusionada. E você precisa do STL, que pode ser obtido através da técnica de moldagem, né? Obtendo um modelo de gesso e ser escaneado. Ou se você tem o quê? Um scanner intraoral, você faz o escaneamento desse paciente. E olha aqui, ó, vamos analisar esse caso. Ó, aí você manda o DICOM e o STL para a central, e a central vai o quê? Posicionar esse implante. Ó. Posiciona o implante no melhor o quê? Emergência protética, na melhor posição tridimensional. Né? E vocês vão ver na técnica cirúrgica aqui o que quer fazer perfuração em área de septo. Né? Se a gente, a mão livre, conseguiria o que eu consegui aqui com essa técnica. E não sou eu. Qualquer profissional que utilizar a técnica de cirurgia guiada, respeitando o protocolo de aquisição de imagens e executando o passo a passo da técnica, vai ter sucesso. Entendeu? Porque isso chama-se previsibilidade. É o que eu busco, é o que você busca no seu tratamento, é você prever o resultado antes de você realizar. Isso é fantástico, gente. Né? Ah, o pessoal fala hoje tanto, né? Quem faz laminado faz o quê? Faz mocap, não faz? O que é o mocap? Mocap é previsibilidade, é o encerramento diagnóstico. Mesma coisa que a cirurgia guiada, ela te dá o quê? Previsibilidade. Então, olha lá, nós temos aqui ó, a imagem do nervo alveolar inferior,
Então, o implante está posicionado, eu vou apoiar ele aqui na cortical óssea lingual para que eu tenha uma alta estabilidade. Vou usar um implante de macrogeometria de paredes, é um implante cônico, de núcleo cônico, com roscas progressivas. Todas essas informações, todas essas decisões você toma antes da cirurgia aqui, no ambiente do software. E você aprovando esse posicionamento, né, pela central, olha aqui a emergência da prótese. Ó. Aqui independe se você vai fazer uma prótese parafusada ou cimentada, independe daquilo que você quer, você já sabe a emergência, né? E você consegue o quê? Reproduzir, reprodutibilidade com o quê? Com um desvio angular, vamos dizer, nos casos de guias dentro suportados, de 1 a 2 graus, é muito pouco, gente. Quando eu falo de 1 a 2 graus de desvio, a gente está falando de 0,3, 0,4 milímetros. É muito pouco, né? Se você for pensar que você está fazendo uma sequência de perfuração num tecido ósseo vivo, um paciente e num osso, a mandíbula que é móvel, né? Porque aqui a gente sabe, mandíbula muitas vezes você vem, ó, vou colocar na mão, tá? Ó, vou colocar a broca aqui na posição do ponto de ataque da broca. Excelente, beleza. Aí, né, muitas vezes fala assim para o paciente, abre, e a broca está na posição. Olha lá o paciente, ó, abre, vamos lá, mandíbula, abre. Aí eu estou olhando só a broca, para a broca não mexer, porque o ponto de ataque é aqui. Você já errou o ponto de ataque, né? Então, são esses pequenos detalhes que a gente define o que antes da cirurgia, porque você recebe o quê? Faz o planejamento e você recebe um guia que se assenta sobre a estrutura dentária, que é feita numa impressora tridimensional, não uma impressora 3D, faz impressão nos três eixos, e aí com o quê? Com uma anilha metálica que vai direcionar a tua perfuração primeiro, a tua sequência de perfuração, e vai direcionar a instalação do seu implante. Então aqui ó, é um guia estático que se apoia sobre os dentes. Vamos ver a técnica cirúrgica aqui, tá? Primeiro passo, a gente não consegue provar o guia em casos de extração e colocação. Então por isso eu preciso respeitar muito bem o quê? O protocolo de aquisição de imagens. Segundo, eu tenho que ter, quando eu faço a opção por extração e colocação de implantes, o quê? Uma estratégia para extrair esse dente. Ele tem o quê? Vocês viram lá que ele tinha raízes o quê? Ó, divergentes, né? Se você for pegar um fórceps aí e puxar, ela não vai sair, você vai dilacerar todo esse osso, vai dilacerar tecido gengival. Então tem que ser, primeiro ponto, uma extração atraumática. Qual é a estratégia que a gente usa? Vem com uma broquinha aqui, ó, secciona esse dente, faz odontodissecção, depois entra com uma alavanquinha no meio dele para luxar, e você pode puxar com um fórceps atraumático, tá certo? Ou mesmo com a alavanca. Extração atraumática, primeiro ponto. Tá joia? Então vamos lá, vamos dar uma olhada? Como é que eu faço isso? Ó? Primeiro ponto, ó, odontodissecção. Tá joia? Então eu crio espaço aqui na proximal desse dente que não tinha, para que eu possa luxar ele, porque senão ele não luxa, tá certo? É estratégia de extração, todo mundo faz isso aí, tá joia? Extrair a raiz distal tinha aquela lesão, então eu faço o quê? Dentro dessa estratégia, removo a lesão, olha lá, com uma cureta, né, uma curetinha menor, removi a lesão toda, limpei todo esse alvéolo, e fiz a extração da outra raiz. Ó. Então está preservado o quê? A arquitetura gengival. Ó. Tá joia? Olha, a arquitetura gengival preservada. E é por isso que eu opto. Eu poderia aqui fazer o quê? Posso fazer regeneração com biomaterial e um provisório aqui, um ponte ovalado, né, convexo, para que possa direcionar? Pode. Né? Eu opto em fazer implante, biomaterial, muitas vezes encher de tecido conjuntivo, tá certo? E já faço pelo menos um cicatrizador personalizado, que foi feito como eu fiz nesse caso aqui, um cicatrizador personalizado. É super tranquilo de fazer, tá joia? Tranquilo, tranquilo. Vixe, Carol, você entrou aí, querida, tá vendo bem essa parte aí, hein? Carol, amiga minha que é nutricionista. Beijo, Carol. E aqui, ó, agora eu fiz a extração, eu vou então adaptar o guia, ó. Adaptar não, o guia foi feito em cima do escaneamento. Então ele vem, ó, se adapta
janelas de inspeção para que eu possa, então, checar, ó, a adaptação do meu guia. Eu preciso checar essa adaptação, precisa estar bem adaptado sobre a superfície dentária, porque ele é o quê? Um guia dento suportado, ó. Porque isso é o que vai me dar precisão na sequência de perfuração, tá certo? Olha lá, uma imagem oclusal, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu não consigo entrar com a câmera, né? Assim, ó, na posição certa. Mas vocês vão ver onde é que a perfuração vai ficar num caso como esse. Vamos dar uma olhada? Aí eu vou para a sequência de perfuração. Eu uso primeiro a broca de 2. Aqui tem alguns detalhes que é importante você estar atento, né? Primeiro, vamos lembrar lá da indicação da técnica de cirurgia guiada? A indicação básica, paciente com abertura bucal maior que 40 milímetros, tá? Segundo, eu não faço anestesia troncular. A anestesia troncular vai bloquear o lingual e muitas vezes vai acontecer o quê? A língua do paciente aumenta. Ela vem e começa a te atrapalhar. Segundo ponto, eu não uso também dormonide nesses casos. Por quê? Senão o dormonide o paciente não obedece em abrir e fechar. Então eu converso muito bem com o meu paciente e explico para ele. Agora, nessa hora, você não pode fechar. Segura, eu vou embaixo a rotação, né? Eu uso olha a broca girando, né? Baixo, devagar, sem necessidade de... Né? Você pode usar até 1.200 rotações? Pode, tranquilamente. E eu vou, faço a primeira perfuração. Olha aqui essa imagem, ó, essa imagem que eu quero que vocês avaliem, ó, tá bom? Olha onde está o quê? A primeira perfuração, né? Ela está na região de septo. Será que a mão livre a gente conseguiria essa precisão aí, né? Ou esse posicionamento tridimensional desse implante? Talvez. Só que é muito arriscado, né? Será que vale a pena você correr esse risco e muitas vezes na perfuração aqui você romper todo esse osso e muitas vezes não conseguir nem instalar implante? Não sei se vale a pena. Eu não quero ter esse tipo de problema para mim, por isso que eu opto por cirurgia guiada, né? Por isso que eu faço isso há 16 anos e eu consigo esse tipo de resultado com tranquilidade, né? Sem estresse, tá bom? Olha aí. Aí eu defini, tá tudo certo, eu tiro, posso usar, eu não coloquei a sequência toda, mas eu posso colocar um indicador de direção e verificar se esse posicionamento está correto ou não, tá certo? Esse posicionamento tridimensional estando correto, eu dou a sequência de perfuração que vai o quê? Vai de acordo com o diâmetro do implante que eu defini também antes da cirurgia. Tudo antes, né? Todas as definições antes da cirurgia, tá joia? Eu tenho 1 minuto e 57, eu vou correr um pouquinho aqui para a gente finalizar só. Então, olha lá, eu faço a sequência. Aqui uma outra coisa, antes de eu colocar o implante, eu faço o quê? Terminei a perfuração, eu preencho com biomaterial e depois eu coloco o implante, tá? E faço o quê na região? Eu uso um T-Base, que é uma base de titânio, e uso uma resina flow para fazer um cicatrizador personalizado para fazer a manutenção desse tecido gengival todo aqui, tá joia? Espero o período de cicatrização. Período de cicatrização de quanto tempo? 45, 60 dias. E finalizo com uma prótese como essa aqui, tá joia? Uma prótese que eu usei um T-Base, uma prótese em Cadicam. Super tranquilo, né? Então, casos de extração e colocação, a gente pode usar a cirurgia guiada tranquilamente. Amanhã, né? Bom, deixa eu voltar para mim aqui, deixa eu pôr o óculos para voltar a enxergar, né? Amanhã, eu dividi em duas, então. Amanhã eu vou estar falando só de extração e colocação em casos unitários, tá? Em casos estéticos, que são super importantes, e é onde a gente tem que buscar o máximo de posicionamento tridimensional para eu conseguir resultado estético. Hoje eu não vou conseguir responder nenhuma pergunta. Então, as perguntas de hoje, vocês podem me mandar no direct, e eu respondo amanhã todas as perguntas que vocês tiverem de extração e colocação em casos unitários posteriores e em casos totais que a gente usa, então, guias dentro suportados. Tá joia? Um beijo a todos. Obrigado por estarem aí, estarem participando. E amanhã, live sobre extração e colocação em casos unitários. Tá joia? Um beijão, nos vemos amanhã. Obrigado pela participação de todos.